Mas vamos então iniciar. Vou pedir para o senhor Joselito fazer uma oração para a gente iniciar a nossa história. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, graça nós te damos, meu Deus, por mais um dia. Graça te damos, meu Deus, pelas chuvas que o Senhor tem derramado. Graça te damos, meu Deus, porque estamos aqui reunidos em teu nome, mesmo à distância, Santo Deus, de cada um irmãos, mas no mesmo momento, perto. O Senhor, Santo Deus, venha abençoar, meu Deus, essa reunião de oração, que a gente venha aprender mais da tua palavra e que a gente venha guardá-la na nossa mente e nos nossos corações para colocá-la em prática. Rogamos que o Senhor, meu Deus, abençoe cada irmão aqui presente e também, meu Deus, aqueles que não podem participar, que o Senhor também esteja tocando nos corações de cada um, para que ele sinta também, meu Deus, o desejo de estar juntos para que o teu reino, Santo Deus, e o aprendizado do mesmo venha crescer. Ó Santo Deus, também te peço que o Senhor venha abençoar o reverendo Cleito, nesse momento que está trazendo a tua mensagem, que o Senhor continue abençoando ele, Santo Deus, a sua família, o seu ministério aqui nessa igreja, e que essa família, Santo Deus, seja usada por ti para o crescimento da mesma aqui nesse local. Ó Santo Deus, também te rogo que o Senhor, meu Deus, continue com cada um de nós, sendo, Pai querido, conosco para aprender mais da tua palavra, dedicar, meu Deus, cada vez mais sobre aqui o crescimento da tua igreja. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Jesus, meu Senhor.
Então, nós estudamos já do verso 1 até o verso de número 4. E hoje nós vamos dar continuidade no verso de número 5, que é mais uma bem-aventurança. E diz assim o verso de número 5: Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bom, bem-aventurado, nós sabemos que é aquele que foi regenerado por Cristo, é os eleitos, são os justificados, como diz lá em Romanos, aquele pelo qual Deus mandou seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, ou no lugar destes. Então, feliz não é por circunstâncias ou por alguma coisa que temos ou recebemos de Deus, não de coisas mundanas ou terrenas, mas sim o mais importante, que é a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Então, isso tem que ficar bem claro na nossa mente. O que é bem-aventurado? É uma felicidade plena, uma felicidade que independe da situação, é uma felicidade onde nós temos o nosso contentamento somente em Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, como nós já falamos, ele depois iniciou seu ministério e ele escolheu os seus discípulos, subiu ao monte e proferiu este lindo e belo sermão. A primeira bem-aventurança, só para os irmãos lembrarem, são os humildes de espírito. E nós vemos que estes são aqueles que reconhecem que o Senhor Jesus Cristo é dono da sua vida, é o Senhor, é o próprio Rei e que é dono da vida. E nós vemos que depois, uma vez que nós reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso dono, foi pago um alto preço. Jesus teve que morrer. Por que que ele teve que morrer? Porque nós pecamos. O pecado deve causar em nós tristeza, lamento, porque o pecado nos separou de Deus. Mas em Cristo Jesus fomos reconciliados. Então nós lamentamos como um choro, aquele choro na qual estamos diante de um ente querido que partiu, então nós estamos tremendamente tristes, lamentando. Então o pecado causa tristeza em nós. Mas o verso de número 4 diz que bem-aventurado os, os que choram, porque serão consolados. A ideia de consolar é Jesus Cristo, que veio, morreu por nós e nos deu agora a salvação. Porém, no verso de número 5, diz assim: Bem-aventurado os mansos. Ah, o que será que quer dizer mansidão neste versículo? Então, os bem-aventurados têm a felicidade plena em Deus, contentamento constante em Deus. O que não é manso? Não é geralmente uma pessoa que é calma, uma pessoa que é tranquila, aquela pessoa que aceita tudo, a pessoa que tem medo, a pessoa que não sabe, que fala, né, de uma forma agradável, né? Manso que a Bíblia aqui está se referindo não são essas características que nós podemos encontrar em algumas pessoas. E até pode ser que algum manso, e os mansos, como a Bíblia aqui menciona, possam ter alguma dessas características. Mas essas características que estão no slide aí não demonstram que esta pessoa, que este crente, ele é manso. Pelo contrário, existe algo mais profundo quando o Senhor Jesus Cristo ele menciona que uma das características do caráter do cristão é ser manso. Então ele é humilde, ele lamenta pelo seu pecado,
e por conta disso, ele se submete totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que esta palavra mansa ou mansidão se refere a uma pessoa que é forte, uma pessoa que é decidida, uma pessoa que é determinada. Olha que interessante. Não é uma característica, talvez, de fraqueza, as pessoas que são inseguras, pelo contrário. A mansidão, a força da palavra aí, é uma pessoa que está determinada, que ela é forte. Ela não abre mão. Mas do quê? De se submeter a Cristo e aos seus princípios. Aquele que é manso, ele ouve a palavra de Deus e recebe. Ele não escolhe o que quer ouvir. Ele não procura, como nós procuramos em um aplicativo aí, o alimento que nós mais gostamos. Pelo contrário, ele se submete aos princípios de Deus, aos princípios do Senhor Jesus Cristo, aos princípios que estão contidos na palavra de Deus. Então, a pessoa que é mansa, ela se submete totalmente a Deus. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Lá em Mateus aqui, capítulo 11, a partir do verso 28, diz que ele é manso e humilde de coração. Ou seja, ele foi o cordeiro, ele veio a este mundo, foi levado até a cruz e não falou nada. O Senhor Jesus Cristo mostrou o que é realmente a mansidão quando ele se tornou, se fez carne, foi cuidado pela sua própria criatura, Maria, José, se submeteu às leis que ele mesmo a fez, ele se submeteu às autoridades deste mundo que ele mesmo instituiu, e foi assim durante todo o seu ministério, a sua vida neste mundo. Isso é ser manso. Isso é o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Você quer ser meu discípulo? Você já foi escolhido? Então, esta característica de mansidão está presente em você. O que talvez precisamos fazer é desenvolvê-la cada vez mais. Mas não é ser só submisso e só é força de expressão a Cristo, a Deus, mas ser submisso ao seu semelhante. É a comunhão que nós temos, uma das características que deve estar sendo cada vez mais praticada é justamente a mansidão. Hoje, na igreja, de forma geral, desde a liderança até o mais pequeno, pequena criança que existe na igreja, das características que nós precisamos desenvolver é a mansidão, principalmente com o nosso semelhante. Porque talvez você possa ler um texto bíblico e você falar: "Ah, tudo bem, é Deus que está dizendo". Mas parece que quando o irmão, não estou nem dizendo liderança, mas o irmão, em amor, chega para você e tenta corrigi-lo para a sua edificação, parece que isso já se torna um pouco distante. Então, aquele que é manso, ele também reconhece as suas debilidades, as suas fraquezas, os seus erros. Olha que interessante, nós sabemos que aqui do lado da igreja está tendo uma obra do metrô, né, e eles estão aqui trabalhando todos os dias. E aconteceu um incidente aí, provocado por uma obstrução de uma saída de água, na qual causou aqui danos até aqui na igreja. No sábado, o Joselito ele percebeu que aquela proteção, eh, estava interrompendo de novo o fluir da água. Aí nós fomos lá falar com o responsável no sábado, o responsável não estava,
Aí falou: "Na semana a gente conversa com ele". Aí hoje eu fui lá, eu vi que estava aberto, perguntei quem que era o responsável, ele veio, né, e eu disse assim: "Olha, obstruíram de novo a saída de água aí, então pode ser que causa danos como já causou aqui na igreja, e aí seria bom retirá-lo, né". Ele olhou assim: "Mas eu coloquei isso aí ontem". Irmãos, eh, uma das coisas que eu até falei para o Joselito, que mais me deixa chateado, para não dizer com raiva, é a mentira. E ele simplesmente falou: "Não, eu coloquei ontem". Aí eu me exaltei um pouco e disse assim: "Olha, não, 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 não. Foi sábado que eu vim aqui e falei com um dos funcionários de vocês, e já estava aí. Então você não venha dizer que foi ontem, porque não foi". Mas por dentro, meus irmãos, a gente, está, cada vez mais, prontos a explodir. Aí ele falou assim: "É, não, então tudo bem. É, vamos tirar isso daí". E tiraram. O grande problema é que a todo momento nós estamos sendo testados. Nós estamos falando com um ímpio, ou talvez seja um ímpio, porque mentiu. Todo o homem que mente é ímpio, não conhece a Deus, não é submisso a Deus, e por pouco a gente não escorrega, né, e trata de forma, inconstante. E quando se refere a algo dentro da igreja? Muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, muitos irmãos têm tido a reação que este senhor teve, de mentir para se livrar de uma culpa. E a minha intenção, e até a intenção do Joselito, era o quê? Não causar danos na igreja e prejuízos, mais prejuízos para ele, porque se acontece alguma coisa, eles teriam que pagar, consertar e coisa assim. Você vê que por mais que tentamos fazer o bem a outro, existe uma negativa. E isso, quando se trata de ímpio, talvez seja normal, mas dentro da igreja não é. Então o verdadeiro manso, ele recebe uma crítica, uma repreensão, como nós dizemos aí, um toque de bom grado. Ele entende que o irmão que está dizendo só está querendo ajudar. Por outro lado, eu tenho que admitir que muitas vezes nós não sabemos como corrigir, como ajudar. Então, muitas vezes, não fazemos nem isso em amor. Só sabemos criticar, só sabemos apontar o dedo, só sabemos dizer assim: "Olha, de novo você fez. Por que você não para de fazer isso?" Se colocando em um lugar superior ao outro. Então isso não é mansidão. E aí os irmãos percebem quanto nós temos falhado neste ponto, o quanto nós temos engatinhado na mansidão. Então o problema que nós encontramos, principalmente no meio da igreja, é isso, é falta de mansidão. Ah, porque quem é o fulano para falar de mim? Né, você já viu essa questão? A pessoa fala assim: "Minha irmã, assim, assim, assim". Quem é você? Você já viu os seus defeitos? Você já viu isso, isso, isso? Ou senão aponta para outro irmão: "Ó, aquele fulano que faz, você não fala nada, agora porque sou eu, você está falando?". Então, isso é totalmente falta de mansidão. Outra característica, de mansidão é a pessoa que tem capacidade de se colocar sob a autoridade. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele instituiu toda a autoridade. E ele, quando se fez carne, ele se submeteu a todas, inclusive até a morte. Nós, como seguidores de Cristo, como feitos à imagem e semelhança, e fomos eleitos e fomos separados,
e agora reconhecemos que Ele é o nosso dono, reconhecemos que somos pecadores e lamentamos por isso. Agora nós precisamos entender que devemos seguir o passo da mansidão. A autoridade muitas vezes pode ser os pais. Nós temos filhos, nós temos netos, alguns têm netos, e vocês sabem o quão está difícil ensinar os nossos filhos a ter autoridade aos próprios pais. O que diremos se esses não têm no lar este ensino de autoridade? O que dirá no mundo? Quando estiver trabalhando, quando estiver na igreja, não vai ter também respeito algum. Não vai se colocar sob a autoridade de ninguém. E isso nós precisamos nos preocupar. Nós precisamos estar debaixo da autoridade de Cristo, e estamos, porque reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, mas também dos nossos irmãos. Você, quando alguém, existe duas mãos, é uma via de duas mãos, mão dupla, né? Da mesma forma que você tem que falar em amor, nós precisamos ouvir em amor, acreditando, crendo que o irmão que está nos corrigindo ou que está nos alertando quer o nosso bem e vice-versa. Nós precisamos, então, nos policiar para que isso não aconteça. Então, a mansidão é uma das áreas que a gente precisa trabalhar muito dentro da igreja, principalmente líderes, pastor, presbíteros, diáconos, superintendentes, presidente de sociedades internas e assim por diante. Nós precisamos cuidar desta parte da nossa vida. Mas existe outra característica que eu acho que essa é muito difícil para nós todos. É desconsiderar aquilo que nós reputamos como privilégios nossos ou como direito. Uma vez um amigo nosso, comentando, ele trabalhava à noite na rua e ele ficou com fome, passou em uma dessas lanchonetes, pediu o lanche maior, né, bem recheado, parou sua viatura, em uma rua e deu uma mordida naquele sanduíche. E quando ele ia continuar comendo, alguém bateu no vidro e pediu dinheiro. Ele falou assim: "Ó, não tenho". Deu mais uma mordida no sanduíche e passou quase inteiro o sanduíche para aquela pessoa. E ele saiu satisfeito, só que ele olhou no retrovisor. A pessoa que recebeu o lanche, ele abriu o lanche, tirou a carne de dentro, jogou o resto fora e saiu andando. Ele fez, olha, o direito dele era comer, ele estava com fome, ele pagou por aquilo, ele não precisava, entregar, mas ele assim fez. Quando ele viu que aquela pessoa, desprezou, jogou, qual seria a reação que nós teríamos? Eu não sei te dizer, mas eu sei que ele continuou e dizendo assim: "É bom eu nem voltar". Então, muitas vezes, quando a gente, desprende dos nossos direitos, o outro não vai valorizar. Quando nós deixamos de fazer aquilo que deixamos de ter aquilo que nós merecíamos em prol do outro, talvez o outro não valorize. E o que que você vai fazer? Você vai entender que o que você fez foi o certo, que aquela pessoa que cometeu esta falha contra você,
é pecadora que nem você, então você vai perdoar. É difícil ou não é, meu irmão? Minha irmã, como é difícil. Porque na hora da prática, a vontade é voltar e fazer o rapaz comer todo o lanche à força. Ou simplesmente virar e falar assim: "Nunca mais eu vou, ajudar ninguém". Então nós precisamos entender que desprender dos nossos possíveis direitos ou prazeres está muito ligado ao que é ser manso. É isso que o Senhor Jesus Cristo estava querendo ensinar e ensinou aqueles discípulos e as multidões ali que estavam ouvindo. Meus irmãos, nós precisamos aprender. Por isso que eu disse na aula passada que estas características, elas precisam ser exercitadas. Elas precisam, por eh, incentivo da própria palavra de Deus, serem colocadas em práticas em nossa vida. Mas eu concordo, e eu sei que você deve estar dizendo aí, pensando: "É difícil, né?", mas precisamos fazer, tá certo? Se você reparar, por que surgem as guerras? Por que há tanta corrupção? Por que as pessoas vivem brigando? Nunca entram em um bom em consenso, porque ninguém abre mão daquilo que pensa que é direito. Ninguém cede, e isso passa por todas as instâncias. No casamento, homem com mulher, marido, esposa, precisa ter isso. A mansidão deve imperar, porque senão existem brigas, desencontros, guerras e outras coisas mais. As guerras que estão acontecendo nos nossos dias e que já aconteceram, foram justamente por isso. Cada um achava que era direito dele ter aquela terra, aquele petróleo, aquele território, coisas parecidas. Não foi assim com o povo de Deus também? Então, sempre que há falta de mansidão, existem guerras, brigas, corrupções e muitas outras coisas. Somente os crentes que têm o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, dono da sua vida, serão mansos e agirão de maneira mansa. Nós, meus irmãos, nós temos condições em Cristo Jesus de agir assim. Dr. Carson, citando Lloyd Jones, diz assim: eh, ele aplica corretamente a humildade às nossas atitudes em relação aos outros. Podemos reconhecer nossa própria ruína. Então, quando nós entendemos que precisamos estar sob a autoridade de alguém, ou que o outro está querendo nos ajudar, nós podemos sim reconhecer nossa própria ruína e pranteá-la, como diz o verso 3 e o verso 4. Mas é muito mais difícil responder com humildade quando os outros nos falam sobre a nossa própria ruína. Então, é de se pensar. Stott diz assim: por isso, mansidão requer uma verdadeira percepção de nós mesmos, enquanto se expressa até mesmo com a nossa atitude em relação ao outro. Então, meus irmãos, nós precisamos atentar para isso. Olha o que diz esse outro escritor. O Senhor Jesus também chama de bem-aventurado aos mansos. Ele tinha em mente aquele cujo espírito é paciente e satisfeito, os que se dispõem a serem com pouca honra neste mundo, capazes de sofrer injustiça sem guardar ressentimentos. Os que dificilmente se deixam irritar, como Lázaro na parábola. Eles estão contentes em esperar pelas boas coisas que Deus tem para dar. Bem-aventurados são todos estes. A longo prazo, eles nunca são os perdedores. Chegará o dia quando eles reinarão sobre
a terra. Por que eu gostei dessa citação, resumindo, e partindo para a última parte do verso? Porque diz que os mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós podemos perder tudo neste período de vida que nós estamos agora passando. Da mesma forma que o reino de Deus é nosso, da mesma forma que seremos consolados, da mesma forma podemos ter certeza que não somos perdedores, mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aquele que quer as coisas deste mundo perde a sua alma. Aqueles que valorizam mais as coisas deste mundo estão deixando de lado o que é melhor, o que é prioritário, o que é exclusivo, que é agradar o nosso Deus. Portanto, meus irmãos, mais uma característica para nós pensarmos e para nós exercitarmos todos os dias aí da nossa vida. Tá certo, meus irmãos? Então, era isso que nós tínhamos para hoje. Eu abro agora aí oportunidade, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, ou se quiser fazer alguma pergunta, ou se não entendeu de alguma coisa, estou à disposição. Muito bem. Então, nós vamos partir agora para a oração. E eu gostaria que os irmãos continuassem orando aí pela nossa igreja, pelos nossos projetos, pelo conselho, pelos diáconos, orar também pela nossa denominação, né, pelo aniversário também da nossa igreja, e as igrejas em geral, né, elas comemoram aí no começo do ano o aniversário, então vamos orar pela nossa denominação, pelas igrejas, e também continuar orando pelos enfermos da nossa igreja e outros que nós também vamos ficar sabendo agora, e não esquecer, de estarmos aí sempre atentos, né, às coisas que vêm acontecendo no nosso Brasil, no nosso país, no nosso estado, para que Deus esteja controlando e nos livrando, né, destas coisas terríveis. Tá certo, meus irmãos? Alguém tem algum pedido de oração? Continuar orando pela família da Marineide que está enlutada. Não sei. Irmãos, eu também quero fazer um pedido de oração. O meu filho, ele vai trabalhar onde ele está morando só essa semana. E ele está mandando currículo lá para arrumar um novo emprego. Aí, meu pedido é esse, que os irmãos orem para que Deus abençoe, para que ele arrume um emprego logo. A esposa dele está trabalhando. Ele ainda está, mas vai sair do emprego que está e vai ter que arrumar outro. Qual que é o nome dele? Júnior, Amaury Júnior. Mais algum pedido, meus irmãos? Eu tenho colocado sempre oração pelo meu tratamento, que é contínuo, porque minhas enfermidades são crônicas. Agora, especificamente, eu estou me preparando para a cirurgia de catarata, que é uma coisa que vem pela idade, mas no meu caso tem o agravante da cortisona, que eu tomo há muito tempo praticamente. Então eu gostaria que os irmãos orassem por mim, para que dentro do meu quadro essa cirurgia transcorra normalmente, porque várias coisas têm que ser controladas, né? A questão da pressão, do anticoagulante e tudo mais. Então, em fevereiro eu devo fazer essa cirurgia e eu peço que os irmãos orem por mim. Tá certo, vamos orar sim. Pastor, Oba!
Para nós também não esquecer de orar, não só pela igreja também, mas para a Assembleia Extraordinária que a gente deve ter no começo de março, para a eleição de oficiais na igreja. E também de orar pelo aniversário da igreja, pela denominação e pela nossa igreja, pois nós vamos comemorar o aniversário dela agora no próximo dia 18 de fevereiro, terceiro domingo do mês. De manhã, o aniversário da igreja, e à noite, o aniversário da denominação. Isso, não vamos esquecer, esses avisos vão estar todos aí no boletim, então os irmãos também fiquem atentos, tá bom? Muito bem, vamos fazer assim, 2 irmãos ou 2 irmãs que sentiu o desejo, aí abre o microfone e faça uma oração, aí eu termino com mais uma, tá bom? Então vamos orar. Bendito Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, do Teu altar, reconhecendo o Teu cuidado, o Teu senhorio, reconhecendo, ó Pai, a Tua grandeza e reconhecendo que o Senhor domina céus e terra. Neste momento, ó Pai, colocamos diante do Teu altar a família da Marineide, que se encontra enlutada, que perdeu a sua mãe, que o Senhor esteja consolando, confortando o coração desta família, ó Pai, e que eles venham somente, ó Deus, buscar força, refúgio no Senhor, ó Pai. Entregamos em Tuas mãos também a vida do Amauri, que o Senhor também esteja sustentando ele lá no país onde ele está morando, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, ó Pai, para que ele venha trabalhar, ter o seu sustento e permanecer ali no país onde ele está, ó Pai. Que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe, ó Deus querido. Entregamos também a vida da nossa irmã Janete, ó Pai, Tu conhece o coração dela, os anseios, ó Pai, Tu sabe dos momentos difíceis que ela passa, ó Pai, as dores, mas sabemos que o Senhor tem cuidado, ó Pai, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem dado força. Pedimos pela cirurgia que ela irá fazer da catarata, que o Senhor esteja à frente, ó Pai, com toda a equipe médica, que o Senhor esteja à frente, ó Deus, cuidando de cada detalhe, para que essa cirurgia seja bem sucedida, Pai. Acalme o coração dela, Pai bendito, que ela venha somente descansar no Senhor, porque é o Senhor que estará preparando tudo, é o Senhor que estará cuidando de cada detalhe, para que essa cirurgia seja bem sucedida, Pai. Também cuida da vida do pastor Moisés, abençoa também a vida dele, ó Deus querido. Entregamos em Tuas mãos também, ó Pai, a Assembleia Extraordinária que será realizada, que o Senhor esteja, ó Pai, tocando na vida dos varões, ó Pai, a qual serão eleitos, ó Pai, para presbítero, para os seus cargos, ó Deus, que o Senhor esteja preparando os Teus servos para estarem fazendo o melhor para o Senhor, que eles possam, ó Pai, trabalhar para Ti, ó Deus querido, e fazer assim a Tua vontade, ó Pai. Pedimos pela Tua igreja, ó Pai, pela primeira igreja, Senhor, que o Senhor fortaleça a Tua igreja, que o Senhor vivifique, ó Pai, esta igreja, ó Pai. Dê amor, ó Pai, aos Teus filhos, ânimo, ó Pai, ousadia, para juntos, ó Pai, subir em Tua casa, glorificar o Teu santo nome, servir ao Senhor com alegria, ó Pai. Que a sua igreja, que a sua casa possa crescer, ó Pai, não somente em números, mas crescer, ó Pai querido, na palavra, crescer, ó Deus querido, na vontade de trabalhar para o Senhor e fazer a Tua vontade. Perdoe, ó Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, ó Pai, sonda o nosso coração e tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que nos separa de Ti, tudo aquilo que afasta a nossa vida diante do Senhor, ó Pai. E que venhamos cada dia mais ser fortalecidos por Ti, buscando cada vez mais conhecer ao Senhor, ter intimidade contigo, ó Pai. É no nome santo de Jesus que oramos, agradecidos. Amém, ó Deus. Senhor bendito, nós agradecemos pelo privilégio de, no final desse dia, nos reunirmos com os nossos irmãos, estudarmos a Tua palavra e também adorarmos a Ti com as nossas orações.
Agradecemos pela mensagem recebida, agradecemos pela presença do reverendo Cleiton no nosso meio e rogamos, Senhor, que tu uses esse pastor para instruir-nos, para que mais aprendamos da tua parte. Agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra que tu nos deixaste para instrução nossa. E pedimos que tu nos capacites, nos dê sabedoria para cada vez mais aprender dela e praticar. Que verdadeiramente nós honremos o teu nome através das nossas atitudes. Que saibamos ser mansos, Senhor Deus, verdadeiramente mansos. Muito obrigado por esses momentos de aprendizado, de comunhão com os nossos irmãos, mesmo à distância. Pedindo, Senhor, que a cada um que está participando tenha os teus cuidados, tenha a tua bênção no encerrar desse dia e também durante a noite. Agradecemos sempre porque tu tens nos dado o suficiente a cada dia para que possamos realizar as nossas atividades e fazer aquilo que tens colocado em nossas mãos. Rogamos, Senhor Deus, por esses pedidos que foram colocados, por essa família enlutada, Senhor, dê o conforto e consolo que eles necessitam. Também pelo filho da Lúcia, para que ele tenha oportunidade de continuidade de trabalho ali naquele lugar também. Pedimos pelos planos de trabalho da primeira igreja, por aquilo que já está proposto, assembleias e trabalhos, Senhor Deus. Prepara as pessoas que tu queres na direção da igreja como presbítero. Senhor Deus, que agradecemos pelos nossos irmãos que têm atuado no conselho até aqui, e se for do teu querer, Senhor, que assim continue, mas que tu mesmo dirijas a igreja nessa escolha. Senhor, pedimos que tu abençoes a primeira igreja de maneira geral, e principalmente na pessoa do pastor, para que ele tenha sabedoria e instrução tua, para conduzir todas as coisas e bem administrar a tua casa. Senhor, dê a ele saúde, dê a ele condições físicas e também o fortalecimento espiritual, juntamente com a sua esposa e com a sua filha, que eles sejam sempre fortalecidos, abençoados e protegidos por ti. Abençoa-nos, Senhor, neste país. Sabemos que a liderança é má, mas confiamos em ti, porque nesse país vive teu povo, e sabemos que tu conservas em paz aqueles que são teus, e pedimos, Senhor, que tu nos livres de todo mal, e que nos livres, Senhor, principalmente de pecarmos contra ti. Aceita a nossa gratidão por tudo, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, nós continuamos na tua presença e queremos agradecer pela rica oportunidade de estarmos falando contigo, de estarmos diante da tua palavra, aprender, ó Pai. Nos faça ser mansos e humildes, ó Pai, de espírito, para podermos seguir os teus passos, ó Pai. Quero te rogar, ó Pai, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui neste momento, outros que irão ver este vídeo mais para frente, ó Pai, que a tua graça, que a tua misericórdia esteja com cada um deles, ó Pai. Quero te rogar pela nossa igreja, pela primeira igreja de São Paulo, que o Senhor continue enriquecendo, ó Pai, nos dando sabedoria, para que possamos ser instrumentos nas tuas mãos, ó Pai, homens, mulheres, ó Pai, que sirvam ao Senhor, ó Pai. Quero também te agradecer, ó Pai, pelas ricas bênçãos derramadas e te pedir auxílio, ó Pai, para as nossas dificuldades. Venha ser com os enfermos, ó Pai, a nossa irmã Janete, que o Senhor continue fortalecendo a tua serva, que em tudo que ela for fazer, mesmo nessa cirurgia,
a tua mão poderosa, Pai, esteja com ela como sempre esteve, abençoando e dando, ó Pai Santo, o resultado esperado e satisfatório, Pai. Quero te rogar também pelo reverendo Moisés, que o Senhor continue abençoando o teu servo, toda a sua família, ó Pai, para a glória do teu nome, ó Pai. Quero também rogar, ó Pai Santo, pelo Amaury, que o Senhor dê um novo emprego a ele, para o seu sustento, sustente conforme a tua graça. Abençoa também, ó Pai, todos os nossos projetos e que a tua graça nunca se aparte de nós. E conosco, perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.